Né, estarmos novamente na casa do Senhor. Primeiramente, eu quero aqui estar agradecendo a Deus, né, por esse trabalho estamos fazendo, né, não só eu, mas temos um grupo de irmãs que me ajudam, né. Quero agradecer a Deus porque falei com o Senhor que eu queria vender 50 pizzas, mas não foi eu que fiz, não, tá? Pizza maravilhosa, gostosa da minha cunhada, tá? Tem que dar o nome da pessoa que fez essa pizza deliciosa. Então, nós conseguimos vendermos 64 empadas, que deu no valor... empada não, pizza. Só falo empada porque eu faço a empada, né? A pizza da André. 64 pizzas. Então, deu no valor de R$320, para a glória e honra do Senhor. Aí, nós tivemos R$15 de ofertas das minhas irmãs. Compara a pizza, mas não quiseram a pizza. Então, foram R$15 de cada uma irmã minha que deram sem levar a pizza. Então, glorifico o nome de cada um. Aqueles que compraram, glorifico o nome de Deus por vocês, porque a obra não é minha, não é do pastor, não é de Deus. Então, cada irmão que compra, qualquer que coisa seja, né? Nem é só minha, da Juliana, é para ajudar na obra do Senhor. Então, eu agradeço realmente a cada irmão que se dispôs de comprar essas pizzas que a minha cunhada fez. Também não posso deixar de agradecer também a minha amiga Beatriz e Pedrinho, né? Que eu perturbo Beatriz. Beatriz, toma essa foto, e ela que faz os vídeos todos para mim, né? Também quero agradecer o Anderson e o São Francisco, que ficou aqui comigo na parte da manhã. Eu esqueci que tinha que colocar as bolas. Falei, quem vai me ajudar as bolas agora? E agora? O irmão Francisco ficou aqui e o Anderson também me ajudou. Então, é motivo de nós agradecermos a Deus. Eu quero agradecer a todos, até aqueles que não compraram, mas oraram para que tudo corresse bem. Realmente correu, não teve problema nenhum, né? A venda foi feita maravilhosamente e todos os pedidos foram recebidos. Então, estamos aqui para agradecer a Deus. Vamos estar com o hino, né? É o hino da campanha. Amém? Do santo eu me vi, lábios impuros, coração a cair, mas sua graça me alcançou, com brasa viva ele me tocou. Ouvi a voz do céu a perguntar: quem ane, quem vai anunciar? Meu coração não pode resistir, por fé e amor eu decidi. Eis-me aqui, eu sou discípulo, chamando pra viver o impossível. Nos campos brancos ou sem temor, levar ao mundo o amor do Senhor.
Amém, glória a Deus. Eis-me aqui, né? Quando nós estamos disponíveis para dizer eis-me aqui, que às vezes, né, a gente se sente tão cansado e às vezes dizemos não. E quando alguém chama um de nós para fazer qualquer coisa na obra de Deus, a gente tem que saber que não é a pessoa, mas o Senhor. Mas nós temos também nossa atividade. Às vezes realmente não dá para nós irmos fazer todo o trabalho de todo mundo, né? Mas nosso Deus, Ele conhece cada coração e cada disponibilidade de cada um. Então a gente possamos estar realmente dizendo eis-me aqui cada dia, não para o irmão, mas para o Senhor, tá bom, irmãos? Eu quero agradecer, dar boas-vindas para todos, né? Tem irmãos que não chegaram agora. Agradecer a todos, tá? Pela obra que está sendo feita do Senhor. Não é minha, como eu falei, é do Senhor. Agradecer ao nosso pastor, né? Sempre disponível a nos ouvirmos também. Quero agradecer a Vânia também, né, Vânia? A Vânia, quando eu coloco no grupo qualquer coisa de missões, ela já manda o que é que está acontecendo, fala, a senhora quer o quê? Às vezes ela manda até no privado. Então, eu glorifico a Deus pela vida da Vânia, né, que também faz nosso trabalho como a Idade Plena também, né, dos trabalhos de missões. Ela que está digitando tudo, fazendo para mim, ela manda, eu imprimo, né? Então, Vânia, Deus continue abençoando, e todos os jovens, que nossos jovens possam estar disponíveis na obra do Senhor. Eu vou estar aqui, vou pedir o irmão Iago, né, para estar orando. Aqui a oração, né, para os idosos, para quem está doente, né, quem está desanimado, tá? E principalmente por missões, né, missões estaduais. Oremos. Maravilhoso Deus, amado Pai, nesse momento, meu Senhor, queremos agradecer-te, Pai, pela permissão que o Senhor nos deu de estarmos reunidos aqui na Tua casa hoje, Senhor, participando deste culto de abertura de missões estaduais. Pai amado, pedimos a Ti pelos nossos irmãos que não podem estar presentes aqui fisicamente conosco, Senhor, mas nós sabemos que eles estão em oração, Senhor, sempre intercedendo não somente pela Tua casa, Senhor, mas por cada responsabilidade, ó Pai, que o Teu povo tem aqui nesta terra, ó Pai, que é de levar a Tua palavra, evangelizar aqueles que precisam ouvir de Ti, ó Pai, e também, Senhor, evangelizar aqueles que precisam ter um renovo contigo, ó Pai, porque, meu Senhor, muitas das vezes nós pensamos de uma forma muito limitada quando se trata de missões, mas, Senhor, não há limites para o Teu agir, não há limites para o Teu poder, e por isso, ó Pai, que nós possamos cada vez mais, Senhor, abrir nossos corações para Ti, e deixar, ó Pai, que o Senhor, o Deus que não tem limite, nos use da maneira que quiseres, para levarmos a Tua palavra a todas as nações, aos nossos vizinhos, aos nossos parentes, aos nossos amigos, a nossos colegas de escola, de trabalho, para aqueles que o Senhor quiser falar e quiser nos usar como porta-voz. Pai amado, pedimos a Ti, Senhor, por esse estado do Rio de Janeiro, que muitas das vezes nós vemos várias notícias que entristecem nosso coração quando nós olhamos o noticiário. Mas pedimos a Ti, Senhor, que nos use, ó Pai, como farol para iluminar essa escuridão, ó Pai, que está sobre essa população, ó Pai, que está cada vez mais carente de Ti, Senhor, e que nós possamos, ó Pai, servir como bússolas para que essas pessoas encontrem a Ti, Senhor, e que nós cada vez mais mantenhamos a nossa bússola moral em Ti, para sermos bons exemplos, ó Pai, que para onde que nós formos as pessoas pensem, lá vai um cristão, lá vai uma cristã que prega a palavra do Senhor. Nesse momento, meu Pai, pedimos a Ti também pelas pessoas que estão enfermas, ó Pai, não sei o que é o problema de saúde de cada um, mas o importante é que nós já temos a certeza que o Senhor já está providenciando cura, Senhor, para a vida dessas pessoas, Senhor. Não somente cura física, mas também cura emocional, cura psicológica, porque sabemos, ó Pai, que hoje em dia muitas pessoas estão vivendo seu combatimento emocional e psicológico mediante enfermidades, ó Pai. E pedimos a Ti, Senhor, que nos ajude a fazer essas pessoas lembrarem de Ti cada vez mais, Senhor. Não somente no momento que estiverem sensíveis fisicamente, mas até nos momentos que essa sensibilidade física passar e eles lembrarem sempre de Ti e quererem, Senhor, também falar de Ti para aqueles que precisam de Ti, ó Pai. São essas bênçãos que nós Te pedimos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora vamos estar lendo o nosso tema e depois o livro de
de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Vamos todos juntos? Acho que dá para todo mundo ler ali? Dá para ler? Tem aqui embaixo. Eu não estou conseguindo enxergar. Poder aumentar um pouquinho aí? Eu não anotei aqui. Amém. Vamos só o livro de Isaías. Vamos todos juntos? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Nós não podemos ir, né? Nós estamos aqui para ofertar e orar, em nome de Jesus. Rosilda estará orando pelos missionários. Boa noite, igreja. Deus abençoe a todos. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus, grandioso é o teu nome. Queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na tua casa. Obrigada pelo tempo gostoso, pelo sol que brilha. Muito obrigado por tudo aquilo que aconteceu nesta manhã e agora à noite, Senhor. Muito obrigado. Pai, agora eu quero colocar todos os missionários em tuas mãos. Pai, aqueles que estão indo, aqueles que já foram, tiveram que deixar suas famílias, aqueles que tiveram que levar as suas famílias. Ó Senhor, Tu sabe como é sacrifício para esse povo, mas a Tua palavra tem que continuar. A Tua palavra ela é viva e eficaz, e os Seus filhos fazem com prazer, mas precisam de ajuda. Precisam que as igrejas estejam ofertando, Senhor, para eles, para que eles possam continuar pregando a Tua palavra longe. Onde eles estiverem, Pai, Teu povo esteja ali, o Senhor esteja com eles, Pai. Guarda, protege, Senhor, cada família, Pai. Não deixa Teus filhos morrerem, Senhor, no campo. Não deixa que o inimigo, Senhor, faça da vida dos Teus filhos o que ele quer. Senhor, fala no coração deles, usa eles, Pai. Discípulos são Seus, Senhor. Eis-nos aqui, eis-me aqui, Senhor. Ó Pai, faça a Tua vontade na nossa vida. Faça a Tua vontade na vida dos Teus filhos. Mas usa essa igreja, Pai, para ofertar aquilo que é preciso, Senhor. Dado de coração, que não é com tristeza nem dor. Porque o Senhor fica alegre com aquele que oferta com alegria. Senhor, que essa igreja continue sendo uma igreja de missões. Em nome de Jesus, eu entrego missões estadual em Tuas mãos. Obrigada, Senhor, porque missões mundiais já passou, missões estadual chegou, e daqui a pouco estaremos com a nacional também. Porque todos precisam, Senhor, da ajuda desta igreja. E vamos continuar orando, levando a Tua palavra para aqueles que precisam ouvir. É em nome de Jesus que eu entrego todos os missionários em Tuas mãos. Visita cada um nos seus campos, Senhor. Visita cada um nos seus estados, Senhor. Onde estiver, Pai. Onde estiver um missionário Seu, Pai. O Senhor se faz presente. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus que eu entrego tudo em Tuas mãos. Amém. Enquanto os irmãos, né, já vão preparando as suas ofertas, dízimo, né, vamos estar lendo em 2 Coríntios, no livro, né, 2 Coríntios, do 9, versículos 7 a 12. Amém? Vamos todos lermos, né? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao quem dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundantemente em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá semente ao que semeia o pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos das vossas justiça.
para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se dê graça a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre a necessidade do santo, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Amém? Diz-me oferta. Enquanto o irmão está louvando. Depois a MCM estará louvando o louvor 439, tá? Ó Deus maravilhoso, Senhor, muito obrigado, meu Deus, por essa noite do qual está nos concedendo. Obrigado, meu Deus, por cada irmão que aqui chegou, Senhor. Que o Senhor continua sustentando, fortalecendo, Pai. E que nunca, Pai amado, Pai, que ele venha faltar nada em sua mesa, Senhor. Te damos graça, te damos a honra, te damos a glória, Senhor. Porque Tu és merecedor, Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua presença nesta casa de oração, Pai. Obrigado, Senhor. Te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus grande, um Deus maravilhoso, e ainda assim o Senhor aceita todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Ainda assim, Senhor, o Senhor tem nos ouvido, o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor. E por isso, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, a entregar as nossas vidas no Teu altar, dízimo e ofertas, Senhor. Receba, Senhor, no Teu trono de graça, com um cheiro suave. E aqueles irmãos que estão desempregados, se por um acaso tiver alguém necessitado de algum emprego, Senhor, que amanhã, ao eles saírem para trabalhar, Senhor, as portas possam estar aberta, Senhor, para que seus filhos possam ter o seu sustento, Senhor. Abençoa, Senhor, os Teus filhos, Senhor, que nada venha estar faltando no lar de cada um que aqui está. Nos ajuda, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, não porque eu mereço, mas é em nome de Jesus que vive e reina e está no meio de nós, hoje, para todo sempre. Amém e amém. Agora tá. Não é MCM, né? Agora é MM, tá, gente? Nós estamos acostumados com MCM, né? Mas agora todas as irmãs da MM. Louvor 439. 439. Oração pela pátria. Deixa as irmãs chegarem, né? É nossa pátria para Cristo, né? Pois é, não pode. Não é só minha, é nossa, né? Minha pátria para Cristo, és a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus excelsa graça te dispense em seu favor.
esta terra do Brasil, brava gente brasileira, longe batemos servir, ou ficar a pátria salvar, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, esta terra do Brasil. Agora nós estaremos chamando o mensageiro desta noite, né? O diácono Valério. Depois nós teremos um vídeo para passar depois da mensagem do Senhor. Douglas já ficou de pé? Por que, Douglas? Vem cá, Douglas. Ficou de pé agora, mas quem fica de pé tem que trabalhar. Vai orar pelo Valério. Eu estava procurando. Oremos. Deus amado, Pai querido, nós queremos te apresentar a vida do seu servo, que nesse momento irá trazer a mensagem para a sua igreja, o irmão Valério, o diácono Valério. O Senhor possa nesse momento falar através dele aos nossos corações, às nossas vidas, e que nós possamos, como igreja e ovelhas, abrir nossos ouvidos, nosso coração, para ouvir e guardar o que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. É o que nós oramos e te apresentamos. Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha ser com todo o povo de Deus. Amém? É motivo de grande alegria que mais uma vez estamos reunidos na casa do Senhor para louvar, para ouvir aquilo que Deus tem a acrescentar em nossas vidas, e nesse dia muito especial, onde damos abertura de missões estaduais em nossa igreja. Por se tratar de uma igreja missionária, certamente muitas pessoas que já foram atingidas por Jesus Cristo tiveram a contribuição da vida dos irmãos dessa igreja. Porque lugares que nós não podemos ir, lugares que nós não podemos estar, o Evangelho chegou através da contribuição e das orações dos irmãos desta igreja. Nós estaremos lendo um texto que vai nos servir de base para a meditação da mensagem nesta noite, que se encontra em Isaías capítulo 6. Nós estaremos lendo do verso 1 ao verso 9. Isaías capítulo 6, estaremos lendo do verso 1 ao verso 9. Estaremos fazendo uma leitura alternada. Vamos todos lermos? Diz assim: no ano em que morreu o rei Osias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos.
E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Vamos ler o 9 também. E disse ele, vai e diz a este povo: ouvi de fato e não entendeis, e vedes a verdade, mas não percebeis. Amantíssimo Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, por estarmos diante da tua palavra. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como podemos ver, para se fazer missões, seja ela missões nacionais, estaduais, missões mundiais, aqui, nesta bandeira que está aqui, ela tem as seguintes frases: missões se faz com os joelhos dos que oram. E ela também fala: missões se faz com os pés dos que vão. E missões se faz com as mãos daqueles que contribuem e com as igrejas que os enviam. Então nós podemos ver que há diversos meios e jeitos de nós participarmos de missões, seja orando, seja enviando, seja contribuindo, seja com a igreja que está enviando, não somente pessoas, mas também os recursos financeiros para que missões alcance pessoas que ainda não ouviram falar do Senhor Jesus Cristo. E como podemos ver, não foi diferente na época de Isaías. Isaías, ele é um profeta messiânico. Ele é um profeta de que mais falou da vinda de Jesus Cristo a este mundo. E Isaías era um homem que buscava fazer a vontade de Deus. Ele buscava ter intimidade com Deus. Ele buscava estar na presença de Deus. E ele buscava sempre fazer aquilo que Deus colocava diante dele. Mas o profeta Isaías, ele estava vivendo em uma ocasião, em uma época de muita dificuldade, de muitas coisas que estavam acontecendo à sua volta ao mesmo tempo. E quando nós podemos ler ali o livro de Isaías, contemplar a sua missão e as suas visões, nós podemos ver isto. E o profeta Isaías, ele escreveu este livro aproximadamente há 690 a 700 anos antes de Jesus Cristo. E Isaías, ele profetizou mais o crucial da história de Judá e Israel. E ambos os reinos do norte e do sul haviam experimentado cerca de meio século de poder e prosperidade crescentes, e governado por Jeroboão e outros 6 reis de maior importância. Tinha sucumbido ao culto pagão. Judá, sobre Uzias, Jotão, Ezequias, manteve uma conformidade exterior à ortodoxia, mas gradualmente caiu num sério declínio moral e espiritual. Isso está relatado lá em Isaías, do capítulo 3, do 8 até o 26. Então nós podemos ver que a nação vinha bem. Após Moisés ter feito o povo se voltar para Deus, o povo ter aliança com Deus, e agora nós podemos ver que após a morte de Moisés, eles atravessam ali o Jordão para tomarem posse da terra prometida. E aí vem se desenrolando a história, e o povo continuava
com aliança com Deus, continuava em sintonia com Deus, e tudo ia muito bem, e tinha prosperidade. Mas nós podemos ver que agora, após passar muitos anos, as pessoas começam a se corromper, as pessoas começam a se contaminar, e nós podemos ver que o povo entra em decadência moral, espiritual, e o povo agora começa a se afastar do Deus, Criador de todas as coisas, o Deus que o alimentava, o Deus que lhe sustentava. E nós podemos ver que agora eles começam a fazer cultos secretos, cultos pagões eram tolerados, o rico oprimia o pobre, as mulheres negligenciavam as suas famílias, muitos profetas e sacerdotes tornaram-se bêbados que queriam agradar homens. Então nós podemos ver aqui o povo se afastando de Deus. Estava claro para Isaías que a aliança registrada por Moisés em Deuteronômio, do capítulo 30, do 11 ao 20, havia sido inteiramente violada, que o cativeiro e o julgamento era inevitável para Judá, assim como para Israel. Então, nós podemos ver que o povo se deixa contaminar pelo pecado. O povo se deixa contaminar por outros deuses. O povo se deixa contaminar por costumes que não eram costumes do povo de Israel. E agora isso gera um afastamento de Deus. E isso certamente entristece Isaías. Mas Isaías, com todas essas coisas acontecendo à sua volta, ele não se afasta do Deus Todo-Poderoso, porque ele guardou em seu coração os ensinamentos dos seus pais, os ensinamentos que ele conseguiu ainda ler no livro de Deuteronômio, porque estudando nós podemos ver que Isaías conseguiu ler este livro, e ali ele pôde contemplar a aliança de Moisés fez com o povo. E lá no verso, daqui a pouco nós estaremos lendo, em Deuteronômio, capítulo 30, verso 16 e verso 8, diz, porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multiplique o Senhor teu Deus e te abençoe na terra a qual passas a possuir. O verso seguinte, o verso de número 18. Então eu te denuncio hoje que certamente perecerás, não prolongarás os teus dias na terra, que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Então, quando você pega esse capítulo de número 30 e lê ele todo, você vê ali que Deus fez um pacto, fez uma aliança com aquele povo, e Deus falou que ele ia selar esse pacto não nos céus, porque eles iam falar, é muito alto, não poderei estar aí. Não faria essa aliança no meio do mar, que eles diriam que não poderiam nadar uma distância grande, mas Deus fez aquela aliança com eles naquele dia. E Deus também falou, se eles andassem diante dele, cumprissem os mandamentos, fizesse tudo aquilo que Deus ordenou, certamente eles seriam vitoriosos. Mas o povo não quis saber desta aliança e se deixou corromper. Mas Isaías, diz o texto que nós acabamos de ler, no ano em que morreu o rei Osias, Isaías teve uma visão. Isaías é convocado por Deus dentro de um templo. E agora ele tem uma visão que ele está contemplando o Senhor, e agora ele vê aqueles querubins,
e dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E agora Isaías, ele contempla todas essas coisas e ele está praticamente estarrecido, e os umbrais das portas se moveram, com a voz que clamava, a casa se encheu de fumaça. Então disse: pedimos um irmão aí, né, que auxilia a nossa irmã. Aí, vamos prosseguir, né? Mãe de Leusa, está bem? Isso aí. Certamente deve ter caído numa árvore, né? Ali, mas vamos lá. E sendo assim, Isaías estava ali contemplando todas aquelas coisas e ele diz que não teria condições de estar naquele lugar. E aí o verso de número 5 nos diz: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas ele agora, quando ele contempla essas coisas, está vivenciando tudo isso, porque certamente este homem estava na casa do Senhor, ele estava totalmente, concentrado, totalmente orando, buscando, porque tudo aquilo que estava acontecendo à sua volta estava entristecendo a sua vida. Então nós podemos ver que Isaías agora, ele diante dessa situação, ele diz que ele talvez não seja capaz de fazer, está apto para aquela missão que Deus estava mostrando que ele iria fazer. Mas Isaías, ele dá continuidade diante daquela situação e ele consegue ver que um dos serafins voou trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz, e com ela tocou na minha boca e disse: eis que isso tocou em teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Isso tudo em uma visão. Isaías, no primeiro momento, ele se viu incapaz de cumprir um mandamento de Deus, cumprir uma ordenança de Deus, fazer a missão que lhe estaria proposto diante dele. Mas agora ele pode contemplar e ver que Deus tirou dele toda a iniquidade que ele havia falado que talvez poderia haver em sua vida. Que Deus tirou dele todo o pecado que porventura poderia haver em sua vida. Não é diferente? Muitos
dos profetas, muitos dos homens de Deus, quando estiveram diante de um chamado do Senhor, diante de se fazer uma missão para Deus, muitos, de algum modo, não queriam fazer. Moisés, quando contemplou o Senhor ali no meio da sarça ardente, ele achou que estaria vendo outra coisa, queria fugir, e Deus, quando começa a falar para ele que ele teria uma missão de libertar o povo do Egito, ele fala para Deus: ó, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, e por aí afora vai. Queria fugir daquela responsabilidade. E aí o que Deus falou para ele? O seu irmão, né, Arão, ele vai falar por você. E assim foi o que aconteceu. Mas ele cumpriu a sua missão diante de Deus, e não foi diferente nesse momento agora aqui com Isaías. E Deus dá um reset na vida dele, né? Se você se acha incapaz de fazer isso, né? Vou zerar você aqui. Então você agora está capaz. E agora Deus lança uma pergunta para Isaías. E ele fala para ele: depois disso, ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Todos nós temos uma missão diante de Deus. Deus, Ele todos os dias tem dado uma missão para cada um de nós. Neste mundo que estamos vivendo, nesses dias em que estamos vivendo. E isso aconteceu na vida de Isaías em um dia comum. Em um dia que ele foi ao templo para orar, para falar com o Senhor, para buscar a presença de Deus, e Deus ali tem um encontro com ele. Deus, ele tem tido um encontro conosco todos os dias, todos os momentos. E muitas das vezes, assim como o profeta Isaías falou para o Senhor, ali, ó, eu sou um homem que vivo no meio dessa geração ruim, perversa, maldosa, que quebrou a aliança com o Senhor. Eu talvez possa ver em mim algo que não deixe eu fazer esta missão ou cumprir esta missão. Mas Deus toca em Isaías. E quando ele tem aquela visão que o anjo está com uma brasa viva nas mãos e vem em sua direção, a palavra de Deus nos diz que Isaías não fugiu, Isaías não fechou os olhos, Isaías não ficou com medo, mas ele se deixou ser tocado por Deus. E agora ele está em novidade de vida diante de Deus. Deus tem tocado em nós todos os dias, através das suas mensagens, através dos louvores, através do estudo da escola bíblica dominical, através de uma mensagem que você está ouvindo no rádio ou na TV. Deus tem tocado em você. Deus tem uma missão para mim, para você. Mas muitas das vezes, nós estamos fugindo do toque de Deus, estamos fugindo daquilo que Deus está requerendo de mim, de você. Estamos querendo dizer que a geração onde nós estamos vivendo, elas estão caminhando de mal a pior, ela é muito pecadora, são pessoas más, são pessoas ruins, são pessoas violentas. São pessoas que estão matando mulheres, são pessoas que estão matando crianças, são pessoas que estão se afastando do Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, que talvez não tenhamos condições de abordar essas pessoas.
que talvez não tenhamos condições de falar com essas pessoas, que Jesus Cristo veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, não somente por nossas vidas, mas pela vida deles também. Então, se Deus, Ele está nos dando uma condição de ter os nossos pecados perdoados, sermos purificados da nossa iniquidade, Ele, assim também como fez com Isaías, Ele está falando para mim e para os irmãos: a quem enviarei? Quem é que vai fazer o serviço de evangelizar? Quem é que vai falar para as pessoas do bairro de Jardim Metrópolis, de São João de Meriti, do estado do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo? Somos nós, com os nossos joelhos dobrados em oração, com a nossa mão aberta para contribuirmos para a missão. E, além de joelhos, além de oração, com os joelhos, com os pés que vão, com as mãos que vão contribuir e com as igrejas que enviam, Deus, Ele quer contar conosco. Porque a época do profeta Isaías não é nada diferente da época em que estamos vivendo nos dias de hoje. E o Deus que servimos, Ele continua a nos tocar todos os dias. Porque nós precisamos de Deus todos os dias. Muitos, às vezes, falam: hoje eu não preciso ir no culto de oração, hoje eu não preciso ir à igreja, hoje eu não preciso ler a minha Bíblia, hoje eu não preciso falar com Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos nos afastando de Deus. E Deus está com a sua mão estendida. Ele quer tocar na minha vida, quer tocar na sua vida. Deus tem uma missão para você, Deus tem uma missão para mim. E aí Deus, Ele, assim como fez com Isaías, Ele está perguntando de bate-pronto. Depois que ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, e envia-me a mim. E logo no verso de número 9, o que Isaías ouviu? Então disse ele: vai e diz a este povo o que tu tem ouvido. Então, irmãos, nós temos uma grande responsabilidade como cristão de pregar essa palavra a tempo e fora de tempo. A nossa vida, Deus, Ele não nos quer ver destruídos. Deus, Ele não nos quer ver sofrendo. Deus sempre envia alguém para nos alertar, para nos resgatar do caminho errado em que estamos indo. Isaías, quando tem a visão, ele não se vê capaz, é aquilo que eu falei. Ele não se vê em condição de fazer algo para Deus. Mas quando se deixa ser tocado, ele tem a sua vida transformada. Muitas das vezes, estamos achando que somos incapazes de fazer ou realizar algo para Deus. Mas Deus, Ele precisa de nós. Deus, Ele precisa de cada um de nós. E nós não podemos continuar dando desculpas para Deus. Nós não podemos continuar fugindo de Deus. Porque essa responsabilidade, para essa geração, para esse tempo, Deus deu para a Igreja Batista Central em Jardim Metrópolis. Ser uma igreja missionária, ser uma igreja que precisa se preocupar com as almas que estão neste bairro, sem Cristo e sem salvação. Precisamos ser uma igreja que ore mais, que busque mais, que se desperte mais, para acertarmos com a vontade de Deus, porque isto é fazer missões. Deus,
Ele não chama pessoas desocupadas. Deus, ele chama pessoas que sempre têm alguma coisa para fazer. E Deus, ele coloca essa responsabilidade sobre as nossas vidas neste tempo. Neste tempo. Nesta igreja. Neste local. Deus tem tocado a cada um de nós. E aí, nós vamos ler aqui quantas pessoas Deus chamou. De que maneira Deus chamou. Como Deus chamou essas pessoas. Muitos são chamados soberanamente. Moisés foi escolhido por Deus, que falou com ele em uma sarça ardente. Êxodo 3, do 1 ao 4 e 17. Samuel, ainda uma criança, foi chamado enquanto estava dormindo. 1 Samuel, capítulo 3, do 1 ao 18. O jovem Isaías estava adorando no templo, quando foi chamado por Deus. Isaías 6, do 1 a 9, é o texto que lemos. Outros são chamados através de homens. Samuel foi até Davi e ungiu com óleo. Paulo instruiu Tito a indicar presbíteros na igreja de Creta. Há uma diferença entre ser um homem de Deus, como todos são chamados para ser um homem de Deus, chamados para ser líder. Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, nada mais é do que Deus nos chamando para cumprir a sua missão. Está relatado lá em Marcos, capítulo 16, 15. Olha lá o que diz Marcos, capítulo 16, verso 15. Então, ide por todo o mundo. Vamos ler junto? E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esta é a responsabilidade da igreja. Porque nós estamos entrando em uma campanha de missões estaduais, onde todos os estados do Brasil precisam ser alcançados por Jesus Cristo. Mas nós somos missionários aqui no estado do Rio de Janeiro. Temos a responsabilidade de pregar essa palavra, a tempo e fora de tempo. Porque Deus nos criou para a sua adoração, para o seu louvor. Nós fomos um dia encontrados por alguém que entendeu esta missão e falou do amor de Jesus Cristo para nós. Nós podemos ser egoístas? Guardar isso para as nossas vidas? Não, de maneira nenhuma. Então nós podemos ver aqui Samuel, Moisés, Pedro, Isaías, Daniel, Marcos, Lucas, João. Todos esses homens saíram pregando o Evangelho. E é assim que o Evangelho chegou até nós. Não podemos deixar de falar daquilo que Deus tem colocado em nossos corações. E as lições da Escola Bíblica Dominical do ano de 2025, o primeiro semestre do ano de 2026, ela nos leva a sermos discípulos. Nos explica o que é ser um discípulo do Senhor. Ser um discípulo é pregar esta palavra, porque muitos necessitam de aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Porque nós vemos todos os dias os canais de televisões mostrando violência, crime, drogas, uma quantidade fora do comum. Isto é o vazio de Deus na vida daqueles que ainda não aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador. E aonde você estiver, você tem que ser sal e luz. Aonde você estiver, você tem que ser um missionário do Senhor. Porque assim como Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim.
Nós não estamos e nem aceitamos a Jesus Cristo para ficarmos plantados em um só lugar, mas devemos pregar essa palavra a tempo e fora de tempo. Amém, igreja? Vamos louvar agora? Eu convido a igreja neste momento, a se ficar em pé para louvarmos ao nosso Deus. E que possamos fazer missões, que possamos contribuir por missões, que possamos orar por missões. Sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Senti o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que eu sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Amém. Os irmãos podem sentar. Obrigado, Diácono Valério. Deus continue abençoando, sim. Agora nós estaremos passando aqui um vídeo, de que eu fui ali na Amazônia, todos sabem, está com meu filho,
e passamos por alguns lugares difíceis, né? E aqui vai ser mostrado para todos a obra do Senhor naquele lugar. Essa parte aí as crianças almoçando, tá? Depois de um trabalho que elas fizeram na rua. Coração a cair, mas sua graça me alcançou. Com brasa viva ele me tocou. Ouvi a voz do céu a perguntar: quem ame, quem vai anunciar? Meu coração não pode resistir, por fé e amor eu desci. Teve trabalho lá pra mim também, gente. Eis-me aqui, Aqui nós fomos na rua, mostrando, né? As crianças, o adulto, cuidar do corpo das crianças. sem temor, levar ao mundo o amor do Senhor. Eis-me aqui, sou discípulo enviado por ti. Essa ali é a esposa do pastor Douglas, da igreja de Tefé. Vejo a cidade em escuridão, mas a luz de Cristo é a salvação. Sou comissionado para proclamar que há perdão que Fomos entregando os folhetos. Não posso falar o que vivi. Jesus me salvou e agora estou aqui. Com minha voz, Que nós estávamos indo para lá, para a última cidade de Tefé. Ali tem duas missionárias, Alcione e Silene. Ali é a igreja com as crianças. Já que é missionária, está aqui na casa da Felipe. Ali de manhã tem o café da manhã para todas as crianças e todos os cristãos. Aqui foi a entrega, né? Aqui nós estamos em outra cidade. É a saída para a comunidade Moquetal. É uma das últimas cidades da comunidade Tefé. 2 horas para chegar lá e voltamos com 1h30. Ali tem trabalho, irmão. Jovem trabalho. Todas as crianças receberam um kit com biscoito, suco e outras coisas a mais. Aqui estava explicando que não podíamos tirar muita foto. Ali é a reunião dos jovens, né? Já ali em Tefé, na casa de uma jovem. Toda quinta-feira tem um trabalho com os jovens. Aí escolhe em casa. Ali as crianças indo para suas salinhas. Tem mais de 60 crianças, irmãos. Mas sua graça me alcançou com brasa viva. Tem várias salas para o tamanho de crianças. Ouvi a voz do céu a perguntar: não estão todas ali, né? Mas o pastor falou que ali ainda é Moquetal, tá? A última comunidade de Tefé. Ali foi dado para as crianças um saquinho, como eu falei, com biscoito, né? Com doce. Todos levaram, né? Aqui nós estávamos já voltando. Tivemos que parar num lugar para pegar, acho que é gasolina, não sei, alguma coisa assim. Para colocar no barco. O barco vai. Eles dão com o barco com óleo, né? Mas tem que voltar a comprar para eles. Aí tem que parar sempre num lugar para comprar.
Isso aqui foi na nossa ida. Que há perdão, que há um novo lar. Que é minha irmã. Não posso falar o que vivi. Jesus me salvou e agora estou aqui. Com minha voz, com minha vida, sou testemunha da graça. Aí as crianças da comunidade. Vão tirar foto de costas, não pode mostrar o rosto. Teve brincadeira, teve tudo, tá? Olá, amados irmãos. Estamos aqui no estado da Amazônia há 2 anos. Eu sou a Radical Mais Maria das Graças e queria incentivar você, amada igreja, a colaborar, a se envolver com missões estaduais. Eu sou o missionário Zeca, estamos aqui, no estado do Amazonas, trabalhando no campo missionário. Como minha esposa já acabou de dizer, há 2 anos estamos aqui investindo na obra, procurando cada dia mais alcançar pessoas. E queremos incentivar você a não desistir daqueles que estão perdidos ainda aí fora. Nós vamos contar um breve testemunho de um rapaz, e quando nós estivemos lá em São Paulo também trabalhando lá na obra missionária, e tem um rapaz lá no qual todos já haviam desistido, inclusive até a igreja, devido ele ser usuário de droga, em vez de quando ele caía, voltava, retornava, equilibrava um pouco, mas a vida dele era sem sentido. Até a família acabou desistindo dele de uma forma que não queriam mais ele de forma nenhuma, nem sequer em casa. Então esse rapaz foi jogado para as ruas. E nós investimos nesse rapaz para a glória de Deus, e em pouco tempo conseguimos trazê-lo até aqui, também até o campo missionário aqui no Amazonas, para ele conhecer. E hoje em dia, esse rapaz, para a glória de Deus, esse rapaz, hoje em dia ele está recuperado, e hoje em dia ele é um missionário, está atuando lá no estado do Pará. Hoje já tem família, casou-se, tem esposa. Então sua vida foi transformada. Jesus transforma. É isso que nós levamos, pregamos às pessoas, e com a convicção de que realmente Jesus pode mudar a história de qualquer um. Se ele mudou a minha história, mudou a história da minha esposa, se ele mudou a nossa história, ele é capaz de mudar a sua história também, mudar a história de qualquer uma pessoa. Por isso, não deixe de investir naqueles que estão perdidos. Não desista jamais. Vale a pena. E contribua, ore e esteja conosco no campo missionário. Pois nós necessitamos muito de vocês para continuarmos aqui no campo missionário trabalhando para o crescimento do reino. Que Deus abençoe a todos. Esses aí são o pai do pastor, tá? Eles moravam em São Paulo, Largaram tudo lá, tinha até uma loja e tudo, mas está ali naquele lugar para levar a mensagem do Senhor. Vou chamar aqui agora o pastor Ivanilson, para estar finalizando o culto, orando e também dando a bênção apostólica. O nome da igreja é Igreja Batista Fonte de Água Viva, tá, irmãos? A igreja do qual o Felipe congrega. Amém, irmãos? A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Estamos aí na abertura de missões estaduais, com um tema bem sugestivo: eu sou discípulo. E eu queria falar para você que nesta noite está aqui, a você que talvez esteja na sua casa assistindo o culto desta noite aqui nesse lugar, que talvez já foi discípulo e que hoje não está seguindo, não está mais nesse caminho. Alguma coisa levou você a se afastar de Deus. Mas você pode dizer para Deus nesta noite: eis-me aqui. Isaías, quando entrou no templo, ele entrou todo errado. Ele se achou um pecador demais para receber o perdão de Deus. Mas ele sentiu a necessidade de entrar num templo. E quando nós entramos num templo, quando entramos na casa de Deus, a primeira coisa que nós vemos é a presença de Deus. É como a nossa irmã Rosalina diz, Deus chegou aqui primeiro, e a gente chega depois. Ele nos traz. E Deus te trouxe aqui nesta noite. E você pode dizer para Deus assim: Senhor, eu já fui discípulo, estou afastado, mas eis-me aqui, envia-me a mim, deixa eu fazer essa obra, eu quero voltar, eu quero me reconciliar. Mesmo aí na sua casa, alguém que presente nesta noite, você pode fazer essa declaração para Deus. Talvez você esteja em sua casa em um momento de desespero, porque foi a maneira como Isaías entrou no templo. Ele entrou num templo que não tinha ninguém, ele sentiu a necessidade de estar na frente de Deus.
mas foi preciso Uzias morrer para ele sentir a necessidade de Deus. Ele entrou, e você também pode entrar nesta noite, onde você está. Aí você está nesta noite, você pode marcar um compromisso com Deus. Deus, a partir de hoje, eu quero, envia-me a mim. Eu quero ir, eu quero fazer. Deus também está falando para mim, para você nesta noite, que Isaías falou, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu posso ir para Deus nesta noite, você também pode dizer para Deus nesta noite. Né? A irmã Rosalina saiu daqui, foi lá para Amazonas, ela foi passear, ver lá o filho, e lá se depara com o trabalho de evangelismo, né? E a gente vê lá a necessidade daquelas crianças, lá na Amazonas, né? Com tanta carência, e eles seguindo, aceitando o caminho, né? Que nesta noite, você que está aqui nesta noite, você que está aí do outro lado, você jovem que está aqui, você jovem que está lá do outro lado, faça um propósito com Deus, coloque seu coração. Não tem nenhum tipo de pecado que Deus não pode perdoar. Talvez você deva estar pensando, pastor, eu preciso acertar a minha vida primeiro, depois eu acerto. Mas eu quero dizer para você que a igreja é uma oficina de consertar pessoas. Quando ela entra, né, quando a gente leva o nosso carro para uma oficina de lanternagem, né, a gente coloca lá na mão do lanterneiro, ele faz todo o reparo que tem que fazer. E quando nós entramos na casa do Senhor e quero, Senhor, eu quero fazer algo para Ti, eu quero voltar, eu quero ser discípulo, mas eu preciso de conserto. Quantos estão nos ouvindo nesta noite que precisam de conserto? Deus quer fazer um conserto na tua vida. Nós estamos aí com as nossas camisas de missões, e ela diz assim: Jesus transforma. Não é o pastor Ivanildo que transforma, não é a igreja batista central que transforma, não é as pessoas que estão aqui dentro que transforma, é Jesus que transforma. O pastor que estava falando ali, o missionário, está falando, Deus transformou a minha vida. Eu não sei o que precisa se quebrantar na sua vida, eu só sei que se você colocar a tua vida na mão do oleiro, você como um vaso na mão dele, todo quebrado, todo ensanguentado, com seus problemas, com suas dificuldades, com suas mazelas, Deus te conserta, Ele transforma a sua vida. É por isso que Ele veio para nós, é por isso que Ele veio para mim, Ele veio para você, é porque várias pessoas estão aqui, não era pessoa certinha não. Eu nasci dentro do Evangelho, mas não era pessoa certinha não. Eu precisava de um encontro com Deus. E um dia eu aceitei Jesus. Jesus transformou a minha vida. E nesta noite, Ele quer transformar a tua que está em casa, que talvez estivesse como Isaías, vivendo lá a bonança, né, do rei, que era parente dele, né, mas sentindo sede de Deus. Eu sempre falo que nós, seres humanos, nós temos um vazio dentro do coração, que só Deus pode preencher. Dinheiro não vai preencher, riqueza não vai preencher, família não vai preencher, o mais que você fizer, não vai preencher. Mas quando nós colocamos na nossa vida no altar do Senhor, Ele preenche o vazio que está em nós. E se você nesta noite quer ser consertado, se você quer nesta noite receber essa transformação, se você quer nesta noite dizer, eis-me aqui, fala para Deus, eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer a tua obra. Eu quero, já perdi muito tempo da minha vida, talvez eu tenha feito pouco, eu quero fazer mais. Esta é a hora. Estamos vivendo o mês de missões, e missões também se faz aqui, na nossa comunidade. Vamos orar para que aquelas crianças lá de Amazonas, né? Ela também, nós possamos conquistar nossas crianças aqui, para o nosso Cristo, os nossos jovens, nossos adolescentes, nossos adultos, nossos senhores. Vamos pregar esse Evangelho, vamos espalhar, para que, assim como Deus falou, a quem enviarei? Deus quer enviar alguém nesta noite para uma obra específica que você sabe na sua casa. Deus quer fazer uma obra na sua casa, na sua família está precisando de alguma coisa. Deus quer fazer, mas é preciso dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu estou disposto a trabalhar com minha família. Senhor, eu estou disposto a trabalhar com meu vizinho. Eu estou disposto a trabalhar com meu neto, com minha neta, com minha filha, com quem que seja que esteja precisando de ouvir essa voz. Eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus assim seja nos abençoando. Vamos convidar mais um ministério de louvor para cá. Vem para cá o ministério, vamos louvar o nosso Deus. Eu não sei se há a possibilidade de cantar aquele hino, preciso de ti. Tem como a gente cantar? Preciso de ti, preciso do teu perdão. Vamos cantar esse louvor? Você pediu de Deus nesta noite? Você quer que nesta noite seja uma noite diferente para você? Eu sempre falo que quando nós entramos na casa do Pai, irmãos, nós não entramos à toa. Deus nos traz com um propósito. E nesta noite Deus trouxe você aqui com um propósito, cada um de nós. E fala para Deus, Deus, eu preciso de ti.
Eu quero o melhor para mim dentro de Ti, eu preciso. Vamos colocar nessa dependência de Deus nesta noite. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta meu coração. Como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Posso esquecer o que fizestes por mim. Quão alto é o céu, Sua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. 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 Quero encerrar nesta noite, mas eu não posso deixar de perguntar a você que está do outro lado aí nos ouvindo. Quem sabe alguém nesta noite que quer um conserto na sua vida, alguém que queira retornar para o Pai, alguém que quer aceitar a Cristo Salvador,
alguém que quer ser um discípulo, aquele que ouviu, entendeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Você que está do outro lado, você pode procurar uma igreja evangélica mais perto da sua casa. Se você mora aqui perto de nós, procure a nossa igreja. Nós teremos prazer de te abraçar, de orar com você. Mas se existe alguém nesta noite que quer estar aqui no recinto, pode só fazer assim: eu quero aceitar Jesus, eu quero voltar hoje para o Pai, eu quero ter esse encontro com Deus, eu quero retornar, eu preciso de Ti, eu não posso mais viver assim. Estamos chegando no fim do nosso tempo, Jesus está voltando. E para quem conhece a verdade, você que conhece a verdade, a Bíblia diz que conhecer a verdade libertará. Só Jesus Cristo pode te libertar. Vamos orar nesse momento, colocando nosso nome no altar, nosso Deus. Pai querido, mais uma vez nós estamos gratos por estar na Tua presença. Obrigado, Deus, porque Tu falou o meu coração nesta noite. Obrigado porque Tu está falando ao coração das pessoas que estão aqui nesta noite. Obrigado, Pai, porque eu tenho certeza que Tu está falando no coração de alguém lá do outro lado. Quem sabe algumas pessoas como Isaías estava. Quem sabe alguém que está dormindo espiritualmente. Quem sabe algum crente desanimado, que desanimou de entrar na casa do Pai. Que nesta noite, ó Deus, eles possam dizer como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, eu quero trabalhar para Ti, eu quero voltar para o Teu reino, eu quero Te servir até o final da minha vida. Ó Deus, toca nos corações que nos ouviu nesta noite. Não deixa, Pai, que saímos daqui vazio, Pai. Enche o nosso coração de alegria e de vontade, ó Pai, de fazer o melhor para Ti, porque os dias são maus, o tempo está passando e a oportunidade também está indo embora. Jesus daqui a pouco está voltando, e quando Ele aparecer no céu, as oportunidades vão se findar, porque Ele não vai vir mais como um advogado, Ele vai vir como um juiz. Por isso, Pai, quero te pedir por cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra nesta noite, que eles venham para suas casas com o propósito, Deus, de colocar sua vida no altar do nosso Deus, declarando: eu preciso de Ti. Eu tenho certeza que a Tua igreja que nesta noite está falando a mesma coisa: Deus, eu preciso de Ti, não me largue, não me abandone, continue cuidando de mim, perdoa os meus pecados, nos ajuda a crescer na Tua graça, no Teu conhecimento. Pai, abençoa nossos missionários estaduais, que estão em alguma igreja agora, Pai, pregando a Tua palavra, alguns fora do seu contexto de casa, Pai, mas estão obedecendo o Seu ID. Eles foram, eles deixaram talvez algumas famílias de lado para poder pregar o Teu Evangelho. Nós precisamos pregar esse Evangelho a cada instante. Abençoa a Igreja Batista Central de Metrópolis, que nós sejamos discípulos aqui, fazendo discípulos neste lugar, para que as nossas crianças entrem nessa casa e Te aceitem, nossos jovens, adolescentes. Ó Deus, toca nos corações, abençoa a nossa comunidade aqui presente, Pai. Abençoa cada comerciante, cada família representada aqui, Senhor, de cada canto do nosso município aqui, São Meriti, Senhor. Ó Deus, toca no coração aquelas pessoas que ainda não Te aceitaram, Senhor. Ó Deus, eu tenho certeza que Tu pode, ó Deus, agora, Senhor, visitar a família da Tua igreja, Senhor. Um esposo, uma esposa que está em casa, Tu pode dar o toque do Teu Espírito Santo no seu coração, para que sinta a necessidade de Te aceitar onde eles estão, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Obrigado, ó Deus, pela liderança de missões. Obrigado pelo nosso irmão Valério, que ministrou a Tua palavra nesta noite. Obrigado pelos nossos jovens que se apresentaram a nossas irmãs, ó Pai. E obrigado porque nós estamos aqui na Tua casa nesta noite. Nós escolhemos vir à Tua casa. Obrigado pelos visitantes que estão conosco, Pai. E nós suplicamos para que breve os nossos visitantes sejam tal qual nós somos, filhos, aceitando a Ti como um Salvador, como discípulo e ouvindo a Tua voz. Leva-nos em paz para os nossos lares, Pai. Abençoe aqueles que estão enfermos, Pai. Deus, traz cura, Pai. Nós estamos com pessoas que estão enlutadas, Pai. Consola os corações, Senhor. Deus, visita nesse momento aquelas pessoas que neste momento estão precisando de Ti, Senhor. Quem sabe alguém com algum problema de ansiedade, depressão, Senhor. Deus, vai de encontro a essas famílias, Senhor. Toma as famílias desse lugar em Tuas mãos, Senhor. Abençoa cada uma delas, onde elas estiverem neste momento. Traz paz, Senhor, para os lares, para as famílias. E nos leva para o nosso lar em paz, e que a cada momento possamos glorificar o Teu nome. A graça salvadora de Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus,
repousa sobre a tua igreja e sobre todo o teu povo, espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Quarta-feira estamos aqui, quinta-feira, culto nos lares, tá bom, irmãos? Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu